Eu quero estar falando contigo essa semana sobre manchas. E antes de falar de manchas, eu quero te explicar e te falar um pouquinho sobre o melanócito, tá bom? E as camadas da pele. O melanócito, ele é a célula responsável pela produção de pigmento, que é a melanina, tá bom? Eles são encontrados na camada basal, né, da epiderme. Então, a gente tem a epiderme, que é a camada mais de fora, a derme e a hipoderme. Então, o melanócito, ele é encontrado na camada basal dessa camadinha mais de fora da nossa pele, tá bom? E o seu número varia conforme o local da nossa pele e a estimulação do sol, tá bom? Lugares onde são mais estimulados pelo sol, como por exemplo o rosto, as mãos, os pés, eles têm uma quantidade maior de melanócito comparado a regiões onde não tem tanta exposição solar e não tem tanta estimulação, tá bom? A melanina, ela é classificada em dois tipos, em eumelanina e feumelanina. A eumelanina, ela corresponde a pigmentos escuros, tá bom? E a feumelanina corresponde a pigmentos mais claros, tá? Com coloração avermelhada. A função da melanina é conferir cor, é dar cor para a nossa pele, e também ela é uma fotoproteção, ou seja, ela protege a nossa pele, as células da nossa pele contra o sol e a sua exposição, tá bom? Ela age como um filtro solar que reflete ou difrata a parte da radiação solar, protegendo assim as células de possíveis mutações. Então, ela protege a nossa célula dessas mutações que causam o câncer, por exemplo, tá? Ela também participa de um sistema de oxirredução, tá bom? Que é capaz de neutralizar os radicais livres, tá bom? E esses radicais livres, eles são um dos responsáveis do envelhecimento precoce da nossa pele. Fatores que influenciam as nossas manchas. Os hormônios, eles têm uma relação direta com as manchas, especialmente o estrogênio e a progesterona. Por isso que na gestação, com toda a alteração hormonal que a gestante sofre, ocorre muito, né, e é muito comum o aparecimento do cloasma, que é aquela mancha característica de grávida e que depois passa, tá? Além disso, quem toma contraceptivos orais também tem uma predisposição, tem mais probabilidade a ter manchas. Além o sol e a temperatura elevada. Então, não é só o sol que estimula, mas a temperatura elevada também. A produção de pigmento da nossa pele é uma forma de proteção da pele contra os raios solares. Por isso, quando pegamos muito sol e quando a temperatura está muito elevada, né, temos uma tendência a manchar o rosto, uma vez que a nossa pele tende, né, a nos proteger contra essas agressões, contra o meio externo que está nos agredindo, tá bom? Hereditariedade. A genética conta muito. Quem tem uma predisposição genética a ter manchas, né, tem uma maior disposição também a elas aparecerem, tá bom? Agressões. Aquela mania de ficar espremendo a pele, aquilo lá causa uma mancha chamada de hiperpigmentação pós-inflamatória. Ou seja, tu espreme uma espinha, tu causa ali uma inflamação, né, um processo inflamatório, e esse processo inflamatório com o sol, com a temperatura elevada, ele vai gerar uma manchinha. Então, para de fazer isso. Medicamentos. Você sabia que tem muitos e muitos... Você sabia que tem muitos antidepressivos que têm uma predisposição Você sabia que tem muitos antidepressivos que causam manchas? Isso. Que fazem a pele ficar um pouco mais escurecida. Sim,
Tem muito antidepressivo que, se a gente for olhar a bula ali, pode gerar uma hiperpigmentação da pele. Então, alguns antidepressivos causam sim mancha, alguma medicação. Clareando as manchas. O que a gente pode estar fazendo que vai auxiliar, né, no clareamento das manchas e como tratamento? Eu gosto sempre de pensar em montar um protocolo, ou seja, várias técnicas que dão estímulos diferentes para promover o clareamento da pele, tá bom? Mas quais são as técnicas, tá? Em primeiro lugar, eu separei para vocês aqui o peeling de diamante. Eu adoro o peeling de diamante porque ele vai remover o excesso de pele, o excesso de células pigmentadas da nossa pele, promovendo assim um clareamento. Ele é um clareamento superficial e auxiliando na uniformização, ou seja, deixar a nossa pele do mesmo tom. O peeling químico, aplicação de ácidos. Eu gosto muito, existem vários tipos de ácidos que são clareadores, tá bom? E eu gosto muito do ácido mandélico. Eu separei ele para vocês porque eu considero ele o mais seguro, tá? E ele pode ser usado com vários fototipos, ou seja, vários tons da pele, porque ele não é tão irritante. Ele é um ótimo clareador, tá bom? Ele é um derivado das amêndoas amargas, que uniformiza o tom da pele, além de hidratar profundamente a nossa pele. Cosmetologia. Tem muitos ativos que são clareadores, como a idebenona, isso que tem ação despigmentante, ela tira o pigmento da pele. O adenim, que tem ação clareadora, ele clareia a pele. O arbutin, que ele é um derivado da hidroquinona, com ação, tá, de diminuir a fixação da produção do pigmento, a fixação do pigmento produzido na nossa pele, e diminuir também a produção de melanina, tá bom? Sem causar a irritabilidade que a hidroquinona causa. Que a hidroquinona, a gente sabe que ela é bem irritante, ela deixa os olhos da gente irritados, enfim, descamativo. Ela não é muito legal, não gosto. Ácido fítico, tá? Ele é um despigmentante à base de cereais como farelo de aveia, de arroz, o germe de milho. O ácido cógico, ele é produzido por fungos, tá bom? Ele inibe a produção e a fixação da melanina na nossa pele. O ácido ascórbico, tá bom? Ele é a forma ácida da vitamina C, tá bom? Que ele inibe a produção de melanina e também é um ótimo antioxidante. Licorice tem origem na planta alcaçuz, tá bom? E ele dispersa o pigmento formado, então é bem interessante. A niacinamida, que é a vitamina B13, que atua impedindo a transferência do pigmento formado. Então aí a gente viu que tem várias formas de se tratar a nível de cosmetologia. Tu pode remover o pigmento formado da pele, tu pode diminuir a produção do pigmento formado, tu pode também fazer com que o pigmento não fixe, diminuir essa transferência. Então tem várias formas de se tratar a nível também de cosmetologia. O microagulhamento é outra técnica que eu amo, tá bom? Ele é um ótimo aliado, tá bom? Como clareador da nossa pele, sendo ainda utilizado associado às monodoses, aos ativos, tá bom? Esses ativos são ativos clareadores que não tem conservante, não tem fragrância, ele é só o ativo mesmo. E esse ativo, ele é bem legal, né? E eu gosto muito de associar a técnica do microagulhamento porque ele vai fazer com que esse ativo entre de uma forma mais eficaz lá dentro da nossa pele, tá bom? O jato de plasma. O jato de plasma, ele promove uma pequena lesão na pele, fazendo com que aquela pele se renove profundamente, promovendo assim o clareamento da pele. Eu gosto muito do jato de plasma em manchas pequenas, eu gosto e eu acho que dá um resultado bem legal. A ionização, tá? É a
permeação dos ativos que contém na nossa pele. O produto, como é que é feita a ionização? A ionização, ela é uma corrente elétrica que ela contém ou um polo positivo ou um polo negativo, tá? E o nosso produto, ele também tem, ou ele é positivo ou ele é negativo. A gente trabalha com o princípio que cargas iguais se repelem, cargas opostas se atraem, tá? Então, quando a gente utiliza um produto com uma carga positiva, a gente utiliza também a corrente elétrica numa carga positiva, e essa forma da aplicação faz com que o ativo positivo entre da nossa pele de uma forma melhor, mais profunda e mais eficaz. Então a ionização é bem legal. Qual filtro solar escolher, tá? Antes de falar sobre filtro solar, que eu indico, tá? Eu quero te explicar um pouquinho sobre o filtro solar. O filtro solar é o responsável por bloquear a penetração dos raios solares na nossa pele. Os filtros, eles são divididos em químicos e físicos e dissipadores, tá? De radiação. Os filtros químicos, eles absorvem a radiação. Os filtros físicos, eu sempre falo que eles são que nem uma camiseta, então eles refletem a radiação. E a gente tem os dissipadores de radiação, que como o próprio nome já diz, né, ele absorve e reflete a radiação. Hoje em dia encontramos no mercado na embalagem, né, o filtro solar contendo o FPS e o PPD ali embaixo. O que significa isso? O FPS, ele diz quanto que ele protege contra as radiações ultravioleta B, enquanto o PPD protege contra as radiações ultravioleta A. Durante muitos anos foi utilizado só o FPS, porque se achava que a radiação ultravioleta A não era tão nociva à nossa pele. Com os estudos, né, a gente sabe que tanto a radiação ultravioleta B e ultravioleta A são nocivas e fazem mal para a nossa pele. Tá? A radiação ultravioleta B, ela tem um comprimento de onda de 290 a 320. Já a radiação ultravioleta A tem um comprimento de onda de 320 a 400. Então, a gente tem que procurar filtros solares que cubram o comprimento de onda da radiação solar de 290 a 400. Então, a gente vai sempre procurar filtro solar que tem o FPS e o PPD. Lembrando que o PPD tem que ser 1/3, pelo menos, do FPS, tá? A radiação ultravioleta A, ela atinge 45% a camada córnea, que é a camada de fora da nossa pele, e 10% a derme, que é a camada mais interna. E a radiação ultravioleta B atinge 80% a camada córnea, que é a camada de fora da nossa pele, e 10% a derme, que é a camada mais profunda na nossa pele. Então, opte sempre por filtros solares com FPS elevado e que contenham ali embaixo, tem que ter o PPD também. Eu sempre gosto de indicar um FPS 60, um filtro solar com cor, tá? Esse daqui ele é o translúcido, que dá para vários tipos e vários tons de pele. É o que eu utilizo, até por sinal, ele dá uma cobertura bem leve para nossa pele e dá para ser usado durante o dia a dia. Eu gosto bastante. Quais os tipos mais comuns de manchas, tá bom? Efélides ou sardas, que são as nossas sardinhas, isso. Elas são aquelas pintinhas que aparecem especialmente no nariz, bochecha, mas também que pode aparecer aqui, ó, nos ombros, na parte posterior e no colo também, tá? Elas surgem na infância ainda e são muito encontradas em pessoas ruivas ou pessoas com uma pele bem clarinha e sensível, piorando com a exposição solar. Melanose solar ou melanose senil, tá? Que a literatura fala sobre isso. É
aquela mancha mais acastanhada, arredondada e do tamanho de uma moedinha, tá bom? Ela aparece em áreas expostas ao sol, como antebraços, como a mão, como o rosto, em pessoas com mais de 40 anos. E o melasma, que é uma mancha arredondada, amarronzada, tá? Desculpa, gente. E o melasma, que é uma mancha amarronzada na testa, bochecha e nariz. Ela é bilateral, ela dá os dois lados do rosto, tá? E ela dá justamente começa a dar nas bochechas, geralmente com uma partezinha da testa, pode pegar um pouquinho o nariz e pode pegar aqui, ó, em cima do lábio. Essa mancha é caracterizada por ser bilateral, como eu comentei, ou seja, dá nos dois lados do rosto e tem uma tendência a fazer um formato de uma borboleta no nosso rosto.